começando mais uma Expressão Jurídica, conversando hoje com Carlos Bauer, professor da Faculdade de Belas Artes de São Paulo. Hoje falaremos a respeito dos 500 anos do Brasil, o Estado, democracia e cidadania. Professor Carlos Bauer, é muito bom tê-lo aqui conosco e nós gostaríamos de conversar um pouco a respeito desta data comemorativa que tivemos há pouco tempo, com um certo tipo de desordem lá em Porto Seguro, na Bahia, quando alguns movimentos sociais, indígenas e sem terra se manifestaram contra uma comemoração efetivamente, dizendo que não temos o que comemorar neste momento. Então, eu lhe pergunto, já que o senhor é sociólogo e historiador, temos hoje o que comemorar no aniversário de 500 anos do Brasil? Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite desse Expressão Jurídica e, desde já, fazendo votos de que o programa possa alcançar os seus objetivos e, de fato, colaborar com a construção da cidadania no nosso país, no Brasil, que agora faz uma reflexão sobre esses 500 anos. O que nós observamos nesse processo que você lembrou do sul da Bahia, de Porto Cabralha, de Porto Seguro, e essas comemorações oficiais que contaram com a participação popular, é exatamente uma das marcas, uma das características que diz respeito a séculos de história em nosso país, ou seja, o povo não pode participar de determinados eventos. E quando a população, os de baixo, como diria o professor Florestan Fernandes, se dispõe a se organizar para mostrar ao restante da sociedade as suas mais elementares necessidades, o que se vê é exatamente esse tipo de comportamento, ou seja, um comportamento autoritário, um comportamento que procura basear-se na violência e em perspectivas de exclusão social. Foi o que nós vimos ocorrer nesses dias, né? Tragicamente, inclusive com pessoas feridas e pancadaria por parte da polícia, e evidentemente até pessoas do próprio Estado acabaram se mostrando indignadas com aquilo que aconteceu. O próprio presidente do INCRA pediu demissão logo depois do ocorrido. Então nós vivemos num país onde os setores populares têm muitas dificuldades de tornar visível ao conjunto da nação as suas necessidades, as suas reivindicações. Então esses 500 anos, evidentemente, eles não estão aí, na minha opinião, pessoal e de outros setores também, para servirem de comemoração, mas sim como um ponto de inflexão, um ponto de reflexão sobre o atual estágio em que nós vivemos na sociedade brasileira, que é um momento onde se verifica uma crescente exclusão social, econômica, política. Vocês, por exemplo, que trabalham no universo jurídico, sabem muito bem que muitos brasileiros, muitos homens e mulheres que diariamente com o seu trabalho produzem a riqueza da nação, não têm acesso à justiça. Mesmo com serviços de assistência jurídica, que são realizados pelas instituições de ensino, como nós temos no Largo São Francisco, como nós temos na PUC, como nós temos em outras instituições, diversas faculdades de assistência jurídica, mesmo com serviços que o Estado oferece em vários pontos do país, uma ampla parcela da população não tem acesso à justiça. Evidentemente que os sem terra são os que mais aparecem hoje, pela sua organização, pela sua capacidade de mobilidade, pela sua crescente influência no cenário político. Mas nós também temos os sem justiça, nós também temos os sem casa, nós temos os sem salários. Enfim, é uma sociedade marcada pela exclusão. E o que se viu nessas tentativas de comemoração foi exatamente o quê? Mais uma ação de exclusão, e no caso excluindo índios, negros, homens e mulheres pobres, que buscavam naquele momento, haja visto que havia uma atenção da imprensa nacional, da imprensa internacional, para essas comemorações organizadas pelo Estado brasileiro, aproveitavam aquele momento para colocar na ordem do dia suas reivindicações legítimas. Mas, aproveitando essa sua colocação, nós observamos que a própria imprensa se colocou de uma forma muito clara contra o movimento popular no momento dos festejos do aniversário do Estado brasileiro. Tanto que chegamos ao ponto de ver uma importante revista brasileira usar em sua própria capa o slogan "sem terra ou sem razão", né? E eu lhe questiono, a partir do momento em que os sem terra decidiram realmente tumultuar os festejos dos 500 anos do Brasil, um sociólogo entende que
os sem terra perderam a razão? Não, veja só. O problema da terra no Brasil é um problema estrutural. Ele está presente desde o momento que os colonizadores portugueses, os holandeses, espanhóis, franceses, tomaram de assalto o continente americano e passaram a desenvolver as suas perspectivas econômicas também na América, também em outras áreas que não fossem aquelas europeias. Então nós temos um problema estrutural que diz respeito ao controle sobre a terra e toda a estrutura econômica que nós temos no Brasil hoje, nos nossos dias, agora no final do século XX, diz respeito às relações com a terra. As oligarquias que fundaram o Estado no Brasil, o Estado republicano, elas estão vinculadas indissoluvelmente do problema fundiário. É uma oligarquia agrária exportadora que produz, né, esse Estado que nós temos hoje aí. Família, tradição e propriedade. A família, a tradição e a propriedade e toda uma série de relações, né, institucionais que fazem que nós tenhamos uma situação muito interessante de uma burguesia que é avessa ao liberalismo. O liberalismo clássico coloca que é o mercado, né, que deve regular a vida social. E o Estado não deve ter papel econômico, não deve ter um papel de intervenção na vida social. O mercado, com as suas mãos invisíveis, deve organizar a vida social. Nós não assistimos isso no Brasil. A burguesia agrária e, posteriormente, a própria burguesia industrial, elas têm necessidade do Estado para garantir a sua necessidade de reprodução do capital. Ótimo. Nós temos de parar para um breve intervalo, mas voltamos, inclusive, me questionando sobre o que é efetivamente o Estado. É algo distante do cidadão ou o cidadão pertence a ele? Voltamos em seguida. Você pode participar da expressão jurídica através do e-mail. Aguarde sua participação. Continue. Professor Bauer, eu lhe perguntava se o Estado brasileiro efetivamente hoje propicia ao cidadão uma atuação realmente democrática, uma atuação realmente eficaz, principalmente no que tange à participação popular. O Estado brasileiro ele reflete os interesses das classes dominantes no Brasil. No período anterior, nós discutimos o problema da terra, que é um período que pode ser marcado até 30, da República, né, da proclamação da República no final do século passado até a década de 30 desse século. Ele expressa principalmente os interesses da elite agrária exportadora, aos setores vinculados às grandes produções de café e outros produtos que são destinados ao mercado externo. A partir de 30, o Estado vai cumprir um papel de modernização das relações econômicas no Brasil, um processo de industrialização. A palavra república significa literalmente coisa pública. O Estado brasileiro nunca foi alvo das disputas e dos interesses das diferentes classes e grupos sociais que estão interagindo permanentemente e com seu esforço produzindo a nação. Ele sempre foi parte dos interesses de alguns pequenos grupos. Então, quando nós observamos que alguns setores da imprensa qualificam os sem-terras de baderneiros, ou mesmo algumas autoridades do Estado, senadores e mesmo dos mais altos escalões da República, o presidente, por exemplo, usam esse tipo de caracterização, eles fazem determinadas analogias que buscam afastar talvez setores da população que não tenham clareza do que significa a organização popular das mais legítimas reivindicações que esses setores têm necessidade de incorporar no seu cotidiano. Se nós observarmos os conflitos sociais que se produziram nesse país, talvez um dos mais macabros, um dos mais críticos que nós tenhamos vivido foi exatamente o problema de Canudos, né? Logo no nascedouro da República. E é um momento onde a questão da terra está colocada. Chamado até mesmo de guerra. Né? E é uma guerra. O próprio Euclides da Cunha, que esteve presente naquela localidade, no Arraial de Canudos, foi como um correspondente de guerra do jornal O Estado de São Paulo. Se você for buscar os arquivos, se você for pesquisar nos arquivos da grande imprensa de então, nos jornais que nós tínhamos à disposição, você vai verificar que todos os grandes jornais tinham correspondentes de guerra. É uma guerra civil. Nunca tantos brasileiros morreram num conflito.
proporcionalmente falando, nem na Primeira, nem na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, que o Brasil participou. E a questão central ali é a questão da terra. Então, quando se verifica, por exemplo, que um setor da população despossuído se organiza, e se organiza muito bem, o movimento do Sem Terra dispõe, por exemplo, de assessoria jurídica, bons advogados, dispõe de imprensa, bons jornalistas, jornais, publicam uma revista qualitativa, tem sede pública, é recebido no exterior por setores da sociedade civil e de estados. Recentemente, a Diolinda, que é uma protagonista dessas lutas aqui de São Paulo, ela foi agraciada com o Prêmio Nobel da Paz Alternativo. E, coincidentemente, ela se encontrava presa no Carandiru. Já foi presa algumas vezes, né? Nesse momento que ela recebeu o prêmio, ela estava presa no Carandiru, junto com detentas, né? Que cometeram crimes comuns, delitos, isso, né? Violência. E ela estava ali detida por se envolver na luta pela terra. Então é muito importante que nós tenhamos setores organizados na população. Quando as pessoas falam da importância da sociedade civil, uma pessoa menos informada pode imaginar que sociedade civil diz respeito a todos aqueles que não são militares. Essa é uma visão ingênua de sociedade civil. A sociedade civil é formada por setores organizados, setores que se organizam. Por exemplo, nós estamos numa TV comunitária aqui. É um setor da população que se organizou em torno de um determinado objetivo, qual seja, levar programas educativos, programas que tenham uma característica não comercial para a população. O exercício da cidadania. O exercício da cidadania pressupõe organização, pressupõe capacidade de organização. E o movimento do Sem Terra, por exemplo, expressa essa perspectiva muito boa, de forma muito boa. Evidentemente que existem atritos, mas os atritos são produzidos pelo fato de nós termos na Terra um meio de produção importante, um meio de reprodução do capital, e que no nosso país está associado ao que é uma produção extensiva e intensiva, voltado para o mercado externo, ou seja, monocultura, cana, soja. Nós temos fazendas no Brasil que são maiores do que alguns países da Europa. Então, logo quando um setor da sociedade reivindica, inclusive, um preceito constitucional, os que assistem um programa agora talvez saibam, vou aqui repetir, talvez por uma redundância, mas a questão da reforma agrária está presente na Constituição. Sim, até tem de cumprir a função social. Exatamente. Então, se uma parcela da população tem a disposição de se organizar para fazer valer um direito, um preceito constitucional, um direito fundamental, inclusive. É um direito fundamental. Então, nós temos o quê? Acompanhar com uma atenção especial esse tipo de mobilização. Claro que, evidentemente, existem excessos, mas o próprio Estado brasileiro já cometeu muitos excessos. Se você pega, por exemplo, o Estado entre 64 e 89, o Estado se vincula a excessos medonhos, tortura, banimento, expulsões, mortes. Não é à toa que muitos brasileiros hoje, né, não têm direito nem à sua própria morte, são dados como desaparecidos. É um eufemismo que se criou. E, muito provavelmente, esses desaparecidos de hoje são pessoas que foram mortas brutalmente nos porões do Estado brasileiro. Nós podemos, então, nós não podemos, contudo, por conta de alguma exceção que se comete aqui ou acolá, fazer um discurso generalizante. Então, Sem Terras não são baderneiros, eles são muito organizados, têm um propósito que diz respeito a interesses legítimos de pessoas que querem se assentar no campo, uma atividade vinculada à pequena e média produção, voltada para o mercado interno. Alguns podem achar isso uma utopia, mas é um interesse legítimo. É uma procura para que o próprio povo, uma parcela populacional pelo menos, venha a conseguir a garantia do exercício dos seus direitos fundamentais, vida, dignidade, saúde, segurança, moradia, trabalho. Eles, quando lutam pela terra, lutam por isso tudo, né? Na verdade, estão realmente lutando por um direito que a própria lei lhes assegura. Eu lhe pergunto, professor Só uma coisa que é muito interessante sobre essa questão. No Brasil se operou um êxodo rural sem precedentes na história contemporânea. De um país que até a década de 50, 60 era um país basicamente rural, hoje nós temos quase 70% da população, se não mais, já, não sei os últimos dados do IBGE, de pessoas que vivem na cidade. Isso. E esse processo foi muito rápido, muito acelerado. E uma das questões fundamentais que fez com que a população saísse do campo e viesse para a cidade foi exatamente o quê? O fortalecimento da grande propriedade. A grande propriedade, ela mecaniza-se muito rapidamente, então não há necessidade de trabalho assalariado. E os pequenos proprietários não têm como resistir, né? E acabam entregando as suas terras, as suas pequenas parcelas de terra aos grandes proprietários. Mesmo no Nordeste, que é uma região muito próspera do ponto de vista agrícola, né? O que expulsou a população do Nordeste para o Sudeste, para o sul do país, para usar uma expressão mais genérica,
Não foi a seca, foi a cerca do grande latifúndio. Certo, a falta de oportunidade, né? Porque, inclusive, falando de seca no Nordeste, podemos dizer aí a falta de presença do Estado para cuidar de uma região que talvez precisasse de uma atenção maior naquela possibilidade de se fazer uma irrigação artificial que é existente nos latifúndios ricos, digamos assim, mas que não é existente naqueles pedaços de terra que são ocupados por famílias ou proprietários mais pobres, que não têm condições de fazer uma irrigação artificial por conta própria ou até mesmo de conseguir um financiamento, porque não conseguem financiamento do Estado, já que não possuem condições de provar que podem pagar futuramente aquela dívida que constituiriam. E, para finalizar esse quadro, eu gostaria de lhe colocar o seguinte: o senhor falou aqui sobre o fato de os sem-terra hoje serem tidos como baderneiros, e fez uma menção ao período em que, entre 1964 e 1984, aqui no Estado brasileiro, vivemos sobre um período de ditadura. E eu lhe pergunto, será que aqueles que eram tidos como baderneiros, naquele momento da ditadura militar, muitos estudantes, muitos universitários, as pessoas mais politizadas, que tinham ideais políticos, não estavam exatamente naquele momento passando pelo que hoje os sem-terra estão passando, sendo até mesmo discriminados pela parcela tida como mais contida da sociedade ou mais privilegiada socialmente? Eu gostaria que no próximo bloco conversássemos sobre isso. Até já. Continuamos conversando com o professor Carlos Bauer e tínhamos deixado no ar uma pergunta sobre o movimento sem terra hoje ser equiparado à situação dos estudantes durante o período da ditadura militar no Estado brasileiro, quando os estudantes eram vistos como subversivos, baderneiros, por estar tentando difundir os seus ideais junto à população e até mesmo a trazer algumas alterações e mudanças para o Estado brasileiro. Um elemento em comum, eles eram sem democracia. Nós estamos agora com o sem terra, que também tem problemas com o Estado. Porém, há uma diferença que me parece ser a mais interessante. Aqueles movimentos eram movimentos desconectados, para usar uma palavra da moda, de amplos setores da população. Eram movimentos de setores médios, não vinculados a movimentos sociais com mais enraizamento. Eram movimentos, portanto, que tinham uma característica, para usar o jargão tradicional, quando se analisa isso, movimentos com características foquistas. Já o movimento sem terra é o oposto disso, é um movimento com profundo enraizamento social, uma organização política que transcende aos interesses daquele próprio grupo, ou seja, do sem terra. Eles buscam dialogar hoje com setores médios, eles buscam dialogar com setores do proletariado. Se você acompanhar, por exemplo, as imagens desse último 1º de maio, os camponeses organizados no MST estiveram presentes nos grandes episódios do 1º de maio, em particular no 1º de maio nacional que se realizou na Vila Euclides. Estiveram presentes nas manifestações dos professores da Universidade de São Paulo, da Universidade de Campinas, da Unesp, que estão em greve. E, recentemente, durante a jornada de luta dos professores da rede pública de São Paulo, que estão em greve, os membros do MST também estiveram presentes, prestando a sua solidariedade ao movimento dos professores da rede pública, que lutam por melhores condições de trabalho e ensino. Então, é um movimento que tenta buscar pontas de articulação, né, saindo de uma perspectiva restrita, como ocorria na década de 60. Agora, tanto um quanto o outro, eles estão, evidentemente, na busca de construir um ideário de nação. Uma nação que, evidentemente, tenha diferenças, mas seja uma unidade baseada na diversidade. E para que haja uma unidade baseada na diversidade, é importante que haja solidariedade social. A cidadania que leva à construção de um ideário de nação pressupõe reconhecer as diferenças. Nós não podemos ter medo das diferenças. Nós temos que saber que, se um dia pudermos nos orgulhar daquilo que é a civilização brasileira,
nós vamos poder verificar que essa civilização se constituiu com base em pequenas e infinitas diferenças que possam ser identificadas como diferenças de credo, de religião, diferenças que se multiplicam. E nós temos que saber reconhecer, né, que o diverso é aquilo que nos forma, que nos torna aquilo que nós somos, como uma busca de uma experiência societária. Então não temos que ter medo da organização do Sem Terra. Podemos não concordar com alguma das suas reivindicações, mas temos que ser solidários com ela. Como também temos que ser solidários, por exemplo, com aqueles que buscam lutar por moradia. Nós temos uma carência hoje no Brasil de quase 40 milhões de moradia. Nós temos muitos sem-tetos. E que, evidentemente, quando os setores da sociedade que buscam atender as suas reivindicações legítimas se organizam, eles colocam em xeque o quê? O status quo. E o status quo no Brasil hoje, ele pressupõe o quê? Uma concentração da renda medonha. Nós vivemos num país, por exemplo, que até mesmo aqueles que trabalham não têm acesso ao consumo, são banidos do consumo, não têm acesso aos bens, né, aos bens mais cotidianos ou aos bens mais exóticos ou supérfluos, nenhum tipo de bem, muito embora trabalham todos os dias. Isso ajuda a explicar por que nós temos uma parcela tão grande da juventude que adere à delinquência. Porque assiste televisão, por exemplo, vê aquela fartura muito grande de produtos sendo oferecidos e não tem acesso a eles. Mesmo com então, seu pai trabalhando. São vítimas da injustiça social. Há uma injustiça social muito grande, mas essa injustiça social não é produzida pela sociedade como um todo. Ela é produzida por alguns setores da sociedade. O capital especulativo financeiro, que tem lucros astronômicos, em nenhum lugar do mundo se ganha tanto dinheiro como no Brasil com o setor financeiro. E quando o setor financeiro entra em pandarecos, tem problemas, o Estado recorre. Então nós não temos um Estado que reflita essas diversidades e haja de forma, vamos dizer assim, homogênea para este ou para aquele outro setor. Para banqueiro, empréstimos do PROER. Para o sem terra, cacetetes da polícia. Agora, Fernando Henrique, inclusive, ameaça colocar o exército, né, para conter as invasões de terra. Por que não coloca o exército, por exemplo, para conter a evasão de lucros, né, nas Ilhas Caimã da vida? Então, são problemas que estão colocados aí. E se nós quisermos, de fato, constituir um ideário de nação, nós temos que aprender a respeitar as diversidades e sermos solidários com aquele que é diferente, porque nós só existimos na diferença do outro. Uma ótima colocação por sua parte, porque a nossa própria Constituição determina um princípio denominado princípio da isonomia ou da igualdade, que diz que todos são iguais perante a lei. Mas o ensinamento aristotélico nos diz que a igualdade é consistida exatamente em conseguir identificar as desigualdades. Então, é igualar os iguais, desigualando os desiguais e tratando-os na medida de suas desigualdades. Só assim, realmente, poderíamos conseguir conquistar um equilíbrio estatal e chegar até mesmo a formar uma nação brasileira com o exercício pleno da cidadania e o exercício pleno da democracia. Estamos finalizando aqui a nossa conversa, agradecendo imensamente ao professor Carlos Bauer pela sua grande lucidez e a grande riqueza de informações que nos trouxe. Gostaríamos de mandar um abraço ao professor Ismael de Jesus, seu colega, que está lançando um livro sobre participação popular e justiça e deixar desde já um convite para que esteja aqui conosco futuramente, logo em breve. E agradecer a você, telespectador, por estar aqui conosco no canal da Cidadania, o seu canal comunitário, para que juntos consigamos trazer para a sociedade paulistana uma consciência cidadã. Até o próximo programa. Até lá.